A ideia lá surgiu a partir das ministrações de Marcos e se tentar fazer um resumo que pudesse ser trabalhado pela igreja mesmo, né? Pudesse ser o tema ser explorado da forma mais simples possível, didática, mas como eu brinquei com você, que Marcos não pudesse dizer que era pouca Bíblia. Então, a gente começou a tentar fazer isso. Aí começamos a reunir com os líderes de lá também, e tentando transmitir algo que fosse retransmitível por eles, que eles pudessem, algo ser didático, que eles pudessem repartir nos grupos caseiros deles e calcando os pontos principais do assunto. Então, foi aí que surgiu. Não sei, eu poderia te expondo mais ou menos o que é a base desse conteúdo que está sendo usado. O propósito é que possa ser um conteúdo que alcance a igreja. Perfeito. Que não seja um conteúdo difícil para doutores. Aí, o que a gente fez? A gente, na verdade, com eles, nós já tivemos 4 encontros. No primeiro, a gente expôs aquela base, aquela orientação de Van Baker de como estudar o assunto, começando pelo ensino de Jesus, depois as cartas apostólicas, depois as 70 semanas de Daniel e, por último, o Apocalipse. Perfeito. E no finzinho, se der, a gente vai ainda para algumas profecias do Antigo Testamento. Perfeito. Aí, na primeira vez lá com eles, a gente só falou sobre a importância do tema, mostrando a relevância disso para a igreja, necessidade para os dias atuais, como aponta para a eternidade, como aponta para o Evangelho, adverte, prepara a igreja. Então, mostrando que é um tema para ser trabalhado mesmo com a igreja, é um fundamento da fé, de lá dos fundamentos de Hebreus 6, 2 deles, que é a ressurreição dos mortos e juízo eterno, estão nesse assunto da volta do Senhor, né? Então, animando a turma, e a turma se animou. Parece que eles estão trabalhando nos grupos caseiros e estão desenvolvendo o assunto mesmo. Então, se quiser, a gente poderia... Eu preparei um PowerPointzinho que eu estou usando com eles lá. Então, vamos ir indo e você, na verdade, você me para quando você quiser explorar alguma coisa a mais ou dizer alguma coisa. Perfeito. Então, vou ir repassando assim. Aqui eu falo com os irmãos sobre a importância do assunto, aquilo que eu estava te falando, que aponta o coração para a eternidade, traz ânimo para a igreja, consolo, esperança, desejo pelo eterno, desapego do que é terreno, por ser um fundamento da fé, por também apresentar um aspecto da pessoa de Jesus que a gente pouco apresenta, que é ele vindo para julgar e vindo para reinar. Aquele David Paulson, aquele ex-discipulador de Marcos, que já partiu para a glória, inclusive, ele enfatiza, alguns acham que aquele que está sentado no trono seja o Pai, mas tudo aponta para aquele que está sentado no trono branco ser o Filho, que vai sentar para julgar, como Paulo diz lá em Atos, né? Traz temor e seriedade com o Evangelho, prepara a igreja para o tempo do fim, adverte contra enganos, falsa profecia. Então, se a gente explora esse assunto, como o Marcos tem explorado, também fortalece e prepara a igreja e fortalece também para enfrentar o sofrimento, que também é um tema que às vezes pouco se fala, né? E traz senso e urgência ao serviço, as próprias parábolas,
falam de obras, a parábola dos talentos fala dos frutos que o Senhor requer. Então, tudo aponta também para também uma exortação à proclamação do Evangelho, a dar fruto. Uma coisa que eu tenho enfatizado muito com os irmãos, que a cronologia é importante, mas a preparação da igreja é o principal. Porque, às vezes, a cronologia desperta toda aquela curiosidade, aquele negócio interessante, e vira quase que um estudo de ciência ou de história, né? Mas o coração continuar aquecido e a gente e o temor do Senhor e tudo, né? Então, A grande um pouquinho. questão é quando você se apega muito à cronologia, você descansa na realidade da vigilância, porque você fica aí atento para a cronologia. Bom, vai demorar ainda, então não precisa me preocupar, não. Então, enquanto que na realidade a intenção é levar você à consciência de que ele está Amém. às portas e que você precisa se santificar dia a dia. Amém. Né? É isso aí mesmo. E às vezes eu já reparei, às vezes a gente começa a falar muito da cronologia e dá um clique aqui no cérebro como se você estivesse estudando um assunto quase de escola. Quase dá uma frieza espiritual para o assunto. Então, eu fico às vezes em dúvida sobre ser muito didático. Eu até já discuti isso com o Marcos. Eu aprecio a forma que Marcos está expondo, porque Marcos não está tão preocupado em ser didático. Ele está mais preocupado em ser exortativo com a igreja. E eu creio que Jesus fez assim também. Eu acho Então, perfeito também. Então, eu tenho incentivado o Marcos. Eu acho que é bom ter um material didático, porque às vezes depois os irmãos até entenderem e compreenderem também. Mas nossa ênfase não ser extremamente didática também é importante. Eu creio assim. Bom, aqui o como estudar o assunto. É aquela dica de Van Baker, né? Bom, vou ter aqui uma observação: estudar o assunto a partir das escrituras, não de livros, nem materiais, porque está muito difícil achar um livro com o ensino correto. Então, as dicas de Ivan: começar pelo ensino de Jesus nos evangelhos, porque o ensino é simples e direto, é aquele princípio de começar do claro para o obscuro, e não o contrário. Ensino de Jesus, as cartas, as profecias das 70 semanas e o livro de Apocalipse. E, por fim, as profecias do Antigo Testamento. Então, uma figurinha para falar sobre isso. O ensino de Jesus passa a ser a espinha dorsal e os outros ensinos se encaixam nele. Certo? Outra figura que Marcos usa o ensino de Jesus é a tampa do quebra-cabeça, que vai nos servir de referência para encaixar as outras peças aí, né? Então, alguns princípios para os irmãos. Então, os textos, o que é óbvio, né, que a gente já fala, texto sempre dentro do contexto. Depois, partir dos textos claros e diretos e só depois interpretar os obscuros. Eu não dei ênfase lá, mas eu escrevi, eu disse, tanto o ensino de Jesus como o ensino apostólico não tem figuras. A gente às vezes não presta atenção nisso, mas nem Jesus, nem Paulo, nem Pedro, nenhum deles usou figuras para falar da volta do Senhor. São descrição direta dos acontecimentos. Objetiva. Não precisa interpretação. Então, a gente pode tomar os textos de Jesus e dos apóstolos como textos claros e direto, é aquela base bíblica, né? Sem interpretação. E esse é eu vejo que esse foi a grande luz que, através de Ivan, o Senhor nos deu. E Ivan tinha essa maneira de olhar para a palavra do Senhor. Embora teve uns errozinhos, hoje a gente vê assim, por exemplo, aquele sítio de Jerusalém no ano 70, que Ivan falava, mas até ele, quando falava isso, ele fugiu do princípio dele,
que ele forçou um pouquinho a interpretação ali para botar lá aquele sítio de Jerusalém. Então, a partir dos textos claros, para depois os obscuros, há uma explicação um pouco daquele princípio de interpretação bíblica que Marcos ministrou para a gente, né? Então, nós só vamos usar textos base e conclusões diretas. Não vamos para deduções, nem inferências, muito menos especulações. Respeitar os silêncios bíblicos, não preencher e especular. Quando eu falo desse assunto com os irmãos, a coisa que eu mais respondo para eles é, eles fazem uma pergunta, eu digo, quem são lá, principalmente quando vai para Apocalipse, quem que são os 24 As duas anciãos? testemunhas, os 24 anciãos. Anciãos. O que é o 666? A coisa que eu mais digo para eles é, não sei, não está escrito, não sei, não está escrito. E eu acho que a melhor coisa que a gente tem para ensinar eles sobre esse assunto é poder dizer, olha, não sei, não está escrito. E uma outra vez eu me permito interpretar alguma figura e aí eu digo, isto não é Bíblia, isso é interpretação. Então, é um chute, segura aí a canela e sai da frente, que eu vou chutar só para divertir vocês, eu digo para eles. Aí dou um chutezinho, mas separando bem o que é Bíblia. E uma sugestão ao ler Apocalipse, como o Apocalipse é todo de figuras, a gente ler e tentar pegar, ter uma visão bem clara e viva do livro, lendo mais de uma vez e sem interpretar as figuras, sem se deter, para os irmãos perceberem aquele iniciozinho, que é aquela visão do... Bom, primeiro vem as cartas, então as cartas são importantes para a igreja, tem muito ensino, adverte de muitos desvios, de erros que são para nós. Ivan, inclusive, um pouco antes de morrer, disse, nós temos que estudar essas cartas. Nunca chegamos a estudar com ele essas cartas, mas ele falou, olha, precisamos estudar essas cartas. E, além de muitas advertências nas cartas, nos 3 primeiros capítulos, há também muito ânimo, muitas promessas aos vencedores, aos que perseverarem até o fim, que também são muito importantes para a igreja. Então, conhecer as cartas, depois aquela visão do trono, capítulo 4 e 5, depois começa as sequências de 7 selos, 7 trombetas e 7 flagelos. Então, os irmãos terem uma ideia, sem ficar se detendo. Se ficar se detendo, vai perder o todo. Então, eles veem que há uma sequência cronológica. Então, do capítulo 6 ao 16, vai assim, essas 3 sequências. E eles perceberam que tem ali, estão incrustados no meio da sequência, tem umas interrupçõezinhas entre o 6º selo e o 7º. Então, o capítulo 7, por exemplo, é uma incrustaçãozinha. Depois, entre o 7º selo, ou entre a 6ª trombeta e a 7ª trombeta, tem outra paradazinha ali no capítulo 10 e o início do capítulo 11. Depois tem outra parada antes das taças, que são o capítulo 12, capítulo 13 e 14, e aí só retoma as taças no 15 e 16. Então, os irmãos perceberam as 3 sequências e os parênteses explicativos. Esses parênteses explicam um pouco mais, explicam as 2 testemunhas, explicam a besta, explicam a mulher. Então, os irmãos teriam uma visão do livro todo. E no finzinho lá, depois a queda da Babilônia, e depois, por fim, a vinda do Senhor, o milênio, o juízo eterno e lá depois a eternidade. Então, os irmãos terem uma visão do todo do livro sem se deter. Depois vai ter lá centenas de figuras para cada um ter a vida toda para especular e se divertir e não contar muito para ninguém. Bom, ele explica um pouquinho o efeito montanha, aquele de Marcos, porque ele aparece muitas vezes, né? Você lembra, né, do que é o efeito montanha? Lembro. Que nas profecias, às vezes, numa mesma profecia, o profeta fala de 2 eventos parecendo que estão juntos. E Mas para que ele, são talvez pareciam distintos. juntos, mas que são distintos, às vezes, de
por exemplo, no caso da primeira vinda do Senhor e da segunda vinda, estão distintos 2000 anos. 2000 anos, já estou dizendo que vai ser logo a segunda vinda, viu? Mas estão distantes mais de 2000 anos. Então, a gente explica isso, dou aquele exemplo da profecia de Joel, que é bem clara, que Joel fala que lá no Pentecostes, em Atos, Pedro cita, em Atos 2, cita Joel, que fala da vinda do derramar do Espírito Santo, diz assim, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos, vossas filhas profetizarão. E aí, no versículo seguinte, Joel diz, e haverá sinais no céu, na lua, nas estrelas. Ele dá um pulo. Um pulo. Para o que vai acontecer na volta do Senhor. É verdade. E aí Pedro diz assim, se cumpriu aqui esta profecia, se cumpriu a primeira parte da profecia, no derramamento do Espírito Santo. Então é um exemplo bem claro do efeito montanha lá, né? Bom, aí essa parte de introdução, a gente passa lá com os irmãos. Aí entrando agora no ensino de Jesus. Aquelas 6 etapas do ensino de Jesus. A primeira etapa, onde o ainda não é o fim. Aí eu mostro nos 3 evangelhos o ainda não é o fim e os principais acontecimentos, né? Uma advertência de falsos cristos e as guerras e revoluções. Então, uma coisa importante, porque alguns irmãos achavam que o texto de Lucas está à parte. E, na verdade, se a gente põe os 3 capítulos lado a lado, Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21, a gente vê que são o mesmo sermão de Jesus, são completamente análogos e correlatos. Não se pode dizer que Lucas está se referindo a outra coisa. Aí não dá para dizer, não. Então, a arrumação, às vezes, um pouquinho diferente, mas quase nada diferente. E é bem claro aqui, você pode ter uma visão realmente se colocando um do lado do outro, perfeito. Você tem eles assim perfeitos. Em Mateus ele diz: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras, rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. A gente deu o apelido das palavras de Jesus para cada momento, né? Isso. Então, os 6 momentos, a gente toma algum pedacinho do que Jesus falou para dar o nome, né? Depois você vê que em Marcos é idêntico, vede, ninguém vos engane, muitos virão em meu nome dizendo eu sou eu, e enganarão a muitos. Quando ouvires falar de guerras e rumores de guerras, não vos assusteis, é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. E Lucas, mesma coisa, vede, não sejais enganados. Então, os 3 pontos. Cuidado para não ser enganado, muitos virão em meu nome dizendo sou eu, e também chegou a hora, não os sigais, quando ouvis falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário primeiro acontecer essas coisas, mas o fim não será logo. Então, Mateus fala de guerras, e rumores de guerras. Lucas fala revoluções também, ele cita guerras e revoluções. Talvez revoluções seja algo mais interno num país, uma revolta interna e tudo. Mas advertência, é bom explorar. A Marcos tem falado sobre o que são falsos cristos, que nem sempre quer dizer alguém se passando por Jesus. Embora aqui Marcos diz sou eu, mas Marcos o livro, né? O evangelista. Mas Marcos Moraes tem falado disso, olha, o Messias era alguém que vinha a redimir. Então, também muitos prometendo muitas coisas, né? Perfeito. Então, ainda não é o fim. Segunda fase, princípio das dores. Os acontecimentos. Aqui estão os 3 textos, a gente não precisa lê-los agora. Mas os acontecimentos, o resuminho está aí à esquerda.
nação contra nação, de novo, grandes terremotos, epidemias e fomes, no princípio das dores, Jesus cita. Eu, às vezes, peguei um pouco pingado dos 3 evangelhos. Por exemplo, só quem fala de epidemias é Lucas. Coisas espantosas e grandes sinais nos céus. Lucas também fala sobre isso, ali no versículo 11. Uhum. Perseguição aos discípulos. Os 3 falam isto. Que muitos vão se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Vos entregarão aos tribunais, lá em Marcos. Marcos, isto mesmo. Então, perseguição aos discípulos, tribulações, prisões e mortes. De novo, uma advertência contra falsos profetas. E aqui, um tema importante, que é o da multiplicação da iniquidade e o esfriamento do amor de quase todos. Né? E muitos se escandalizarão. O escândalo tem a ver com tropeço, né? E trairão, e a apostasia, né? Então, esse é o princípio das dores. Depois, agora a terceira etapa. Tá? Então, primeira etapa, eu tomo como base principalmente Mateus. Nós temos tomado talvez o que é bastante completo, Marcos é um pouquinho mais resumido. Quando se põe uma seta indicando entre princípio das dores e grande tribulação, no caso, a ocorrência da abominação desoladora e ocupação de Jerusalém, é justamente uma transição entre uma fase e outra? Isto. Ou seja, quando estiver terminando, basicamente, a gente poderia dizer que a gente está nos princípios das dores. Agora, assim... Não sei, Érico. Onde nós estamos exatamente, a gente não tem certeza. Nós podemos estar em ainda não é o fim. Nós já podemos até ter começado o princípio das dores. Vislumbrar algumas coisas, né, dos princípios das daqui. Porque é aquilo que a gente tem dito, ó. Nesta primeira fase, ainda não é o fim e princípio das dores, nós chamamos aqueles sinais de sinais progressivos, esses sinais e acontecimentos. Perfeito. Que eles vão indo num crescente. Então, já acontecem hoje e vão ir piorando esses sinais aqui. Perfeito. O que vem agora, a gente já está chamando, a partir deste momento, de sinais marcantes. Que são vão ser definições, né? Mais definitórios, mais claros. Então, aqui é o versículo 15, começa no versículo 15 de Mateus. A gente está tomando Mateus como uma referência principal, né? Por que está lá a abominação desoladora? Porque Jesus começa assim, ó. Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Então, Jesus marcou aqui esse momento. Ele vinha falando, ó, vai acontecendo isso, isso, isso. Aqui Jesus diz assim, ó, quando vocês verem acontecer isso aqui, aí depois a gente vai lá para Daniel para ver o que é, com mais detalhes, o que é essa abominação desoladora, ou abominável da desolação. Perfeito. Então, os que estiverem na Judéia fujam para os montes, aquele texto bem conhecido, quem estiver no erado não desça, quem estiver no campo não volte, ai das que estiverem grávidas. Então, os 3 textos são, Marcos e Mateus são quase idênticos, e Lucas, que é um pouco diferente, mas é o mesmo fato. Ó, ele é diferente porque ele não começa com o abominável da desolação, ele usa outra linguagem aqui. Ele diz assim, quando, porém, virdes Jerusalém, sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Depois vai quase igual, ó. Então, os que estiverem na Judéia fujam para os montes, que se encontrarem dentro da cidade se retirem, os que estiverem no campo não entrem nela, que é o mesmo que está nos outros textos. Então, é a mesma coisa. Na verdade, ele só trocou a linguagem ali e foi mais específico. Ele esclarece que já há algo que a gente vai ver lá em Daniel. Isso aí já
Sim, perdão, diga. Não, pode falar. Não, isso aqui, então, nos faz entender o quê? Que a vinda do abominável da desolação com o sítio de Jerusalém vai ser uma coisa concomitante? Ou são já o mesmo fato, praticamente. Só que Perfeito. o abominável da desolação se refere mais a uma profanação do templo. Mas a gente vê lá em Daniel, pelas profecias e relatos, que há um cerco de Jerusalém, há uma tomada de Jerusalém também. Até porque, teoricamente não, até porque o templo vai estar em Jerusalém. Sim. E para que a abominação desoladora possa ir lá profanar o templo, eles têm que ter Exatamente. tomado Jerusalém. Exatamente. Né? Perfeito. Aí a gente vai juntando aqui o texto de Lucas com os textos lá em Daniel. Depois Paulo fala sobre isso, sobre a profanação do templo, diz que se assentará, se colocando como se fosse o próprio Deus. Depois você vai lá para Apocalipse e fala que Jerusalém vai ser calcada pelos gentios, Apocalipse 11, por 42 meses. Então você vai juntando tudo, se encaixa e aponta nessa direção, né? E tudo aponta neste momento. Esse momento é marcante. 42 meses, 3 anos e meio. E meio. Todas as vezes que aparecerem 42 meses ou 1.260 dias, você divide por 30, vai dar 42 meses. Exato, perfeito. E 42 meses vai dar 3 anos e meio, né? Então, sempre vai nessa direção. Então, ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Há uma coisa que alguns perguntam, às vezes, e depois a gente vai ficando mais claro. Eles perguntam, mas essa tribulação não vai ser só sobre os judeus ou sobre os que estiverem em Jerusalém nesse tempo? Começa, de fato, aí, em Jerusalém. Mas depois a gente vê que isso se estende pela terra toda, e a gente vê isso declarado explicitamente, para não ser chute nosso, em Apocalipse 8, quando fala, Apocalipse 7, quando João vê aquela grande multidão e vem um dos anciãos, pergunta para ele, quem são? Aí João, esperto, já aprendeu a lição, diz, não sei, Senhor, tu sabes. Aí o ancião diz, esses são os que vieram da grande tribulação. Só que o início do texto diz que João viu uma grande multidão vinda de todas as nações, de todas as tribos e línguas. Então ali a gente tem mais uma confirmação de que a tribulação não virá só sobre judeus, virá sobre todos, sobre os santos todos. Porque a gente também vê outros textos onde a gente vê que os santos vão ser entregues na mão do iníquo, né? Então, um resumo aqui desse período que a gente chama agora a Grande Tribulação, né? É o terceiro momento do ensino de Jesus. Então, resumo, Jerusalém será sitiada, ocorrerá o abominável da desolação, profetizado por Daniel, haverá grande tribulação, como nunca antes, os judeus serão mortos e levados cativos para todas as nações, serão dias de vingança e ira contra Israel, e até que se completem os tempos dos gentios, Jerusalém será pisada por eles. E, novamente, há uma advertência de que haverá falsos cristos e falsos profetas nesse momento também. Então, estamos aqui, as 3 primeiras etapas do ensino de Jesus. Aí, a 4ª etapa é o versículo 29 de Mateus, né? Que também aparece nos 3 evangelhos. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então, a gente deu o apelido, o sol escurece, os poderes dos céus abalados, para ficar mais resumido
e fazer catequese. Porque a gente está fazendo catequese com a turma. Os 6 pontinhos já está todo mundo afiado. Perfeito. Ainda não é o fim, princípio das dores, grande tribulação, poderes do céu, o sol escurece, poder do céu abalado. Depois tem o outro. Então, o resumo desse aqui é o versículo 29, já é o resumo. A gente acrescenta alguma coisa aqui nas informações, porque Lucas fala também que os mares serão revoltos, as nações estarão em angústia e perplexidade. Então, aqui já são novamente sinais muito marcantes, porque o sol escurecendo não é do dia a dia isso não, né? E lua e estrelas caindo, então, e poderes do céu abalados. Então já faz parte dos sinais marcantes. Aqui, evidentemente, aquilo que Marcos faz a separação, certo? Até o anterior grande tribulação é um período de perseguição da igreja, vinda do anticristo e dos ímpios, dos homens para os homens. Perfeito. A partir de agora, vem juízos muito evidentes de Deus, dos céus para a terra. São coisas diferentes. Por isso que Marcos já põe aqui o início da ira do Senhor. E o arrebatamento no 6º selo, porque isso aqui corresponde bastante ao 6º selo, você vai ver. Mas eu tenho já... Você tem suas dúvidas. Não, eu tenho quase minhas convicções. Eu brinco com o Marcos, mas Marcos, você deixou um bocado de gente fora do arrebatamento quando você antecipa ele. Isso é... E mais, porque as trombetas, tem algumas que duram muito, duram 5 meses. Então, ele é obrigado a antecipar muito o arrebatamento. No mínimo, em vários meses. Mas aí é outro assunto para outra hora. Então, o quarto... volta lá nesse quarto, só para a gente rever. Sim. Aqui. Aí estão a descrição. O sol e a lua escurecerão, estrelas cairão. Mares revoltos, isso. Nações em angústia e perplexidade, que aí vem de Lucas. Poderes Sim. dos céus abalados. Isso. Perfeito. São sinais notórios que todos vão ver. Perfeito, sim. Perfeito. Que antecedem a aparição do sinal do Filho do Homem. Aí, agora, o próximo é o sinal do Filho do Homem. É o versículo Mateus 24:30 da nossa catequese. Né? Só uma observação, você vê nesse pedaço do sol escurece, os poderes dos céus abalados, antes mesmo da vinda do Filho do Homem, o Senhor ainda oportuniza a todos, porque os sinais serão visíveis, um arrependimento. Não é? Ou seja, a bondade do Senhor, a misericórdia do Senhor, mesmo com as coisas todas se concretizando, ele permite as pessoas que tiverem naquela época verem e poderem se arrepender. Porque ainda haverá essa oportunidade, né? Isto. Perfeito. E agora a gente vê que vão se converter aqueles que têm o coração sensível. Mas Apocalipse fala não só nesse momento do 6º selo das trombetas, como nas taças, assim, mas aqueles que têm a marca da besta não se arrependem. Interessante. É um tipo de endurecimento do coração. Eu vou te dizer um negócio. Essa semana, domingo agora, nós tivemos uma live de perguntas e respostas que Marcos com os jovens, né? E nessa live, uma das perguntas foi: se porventura eu colocar o sinal na minha mão ou na minha testa e depois me arrepender? Aí Marcos até falou: olha, não conte com isso não, porque vão existir coisas que para Deus não vão ser perdoáveis. É como aí ele fez referência a Faraó nas pragas, nos 5 primeiras pragas, que Faraó endureceu o seu coração. Mas depois da 6ª praga em diante, Deus endureceu o coração de Faraó, né? Aí, o quinto momento, o quinto
acontecimento no ensino de Jesus é o sinal do Filho do Homem. Uhum. Então, nesta sequência, né? Já conhecemos bem. Perfeito. E o sexto é o versículo 31, a reunião dos escolhidos. Então, e ele enviará depois... bom, é importante, né? Como no pré-tribulacionismo fala de uma vinda secreta para arrebatamento, e o ensino de Jesus fala, o arrebatamento vem no versículo 31, e antes do arrebatamento já vem um sinal visível, uma vinda visível de Jesus. Diz, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Aí o versículo 31 diz assim, e ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade do céu. Então, só aqui com esses 6 pontos do ensino de Jesus, qualquer um dos irmãos já vê que o pré-tribulacionismo não é correto. Por quê? Porque a reunião dos escolhidos, ela vem depois vem depois da tribulação, vem depois de um escurecimento do sol e vem depois de uma manifestação visível de Jesus. 3 acontecimentos notórios a todos os homens antes da reunião dos escolhidos. Então, só por aqui, até os mais simples já desfazem o pré-tribulacionismo. Tá? Então, Eric, eu tenho dito... bom, aqui é um esclarecimento à parte. Eu tenho dito para os irmãos, digo, esta é a base que todo mundo tem que saber muito. Com clareza, ela é simples, é acessível. Eu brinco com o Itamar, ele diz, é acessível a qualquer velhinho, Itamar. O velhinho tem que memorizar esses pontos aqui, não fica liberado e dispensado, nem o velhinho. E não sei se congelou ou você segue me ouvindo? Tá. Acho que ficou... Não, tá bom. Aqui eu faço um pequeno esclarecimento para os que perguntam sobre o cerco do ano 70. Como a gente ensinou, aqui é só um momentinho de tirar dúvidas. Como a gente ensinou há algum tempo que Lucas 21 se referia ao cerco do ano 70, então a gente faz alguns esclarecimentos sobre por que hoje a gente vê que aquilo não estava correto. Então, a gente cita, primeiro, aquela correlação entre os 3 evangelhos, é a primeira evidência, então não faz sentido dizer que Mateus é um cerco no fim e Lucas é um cerco do ano 70. Não faz sentido isso. E o texto de Mateus, ele leva lá para Daniel, o abominável da desolação, no versículo 15, que mostra que é um acontecimento do fim. Futuro. Depois, aqui, na verdade depois, esse ponto 3, a gente já perguntava para Ivan Becker na época, que no versículo 29 de Mateus 24, Jesus diz, logo após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento. Então, logo depois da tribulação, a gente dizia, Ivan, lá no cerco do ano 70, o sol não escureceu, nem aconteceram os cataclismos que estão no versículo 29, Ivan. Então, como é que... E Jesus diz logo depois. Então, não pode aquela tribulação do ano 70 ser essa. Aí Ivan brincava assim, dizia, não me tragam problemas, me tragam soluções. E a gente sempre ficou na brincadeira e nunca respondeu isso, mas essa dúvida a gente já tinha naquela época. Depois, outro fato que nos aponta,
No abominável da desolação, que vai acontecer nesse cerco futuro de Jerusalém, o iníquo se assenta. Bom, Daniel diz que o templo é profanado, e Paulo diz que o iníquo se assenta no templo e se ostenta como o próprio Deus. E no ano 70 isso não ocorreu. Aquele general Tito, que foi quem invadiu, não tinha a pretensão de se ostentar como Deus, não fez nada disso, nem profanou o templo. Ele simplesmente destruiu tudo, arrebentando tudo. Alguns dizem que ele falou para os soldados que tinha ouro embaixo das fundações do templo. E os soldados foram com a fome enorme para destruir tudo. Outra evidência hoje que a gente nos ajudou a confirmar é que a gente vai vendo que a confirmação de um novo cerco futuro. Então, na época com o Ivan, a gente não tinha visto isso, senão a gente tinha mostrado. Quando ele dizia, me tragam soluções, a gente ia mostrar, a palavra menciona em mais de uma ocasião dar essa luz para um cerco futuro. Então, isso já nos confirma. Depois aqui uns argumentos um pouquinho mais fracos, mas os anteriores já são suficientes, certo? Que Jesus fala Jerusalém sitiada de exércitos. Isso dá uma ideia de várias nações, porque no cerco futuro diz que serão várias nações que vão cercar Jerusalém. E no ano 70 foi só o exército romano. Então, também é uma diferença que nos aponta. Mas isso aqui alguém pode dizer, vocês estão fazendo interpretação aqui. Aí, tudo bem, a gente tira esse 6, tira o 7 e tira o 8. Ficamos só com os primeiros. Eu, às vezes, nem falo esses outros aqui, tá? Depois diz que nesse cerco final os judeus cairão ao fio da espada e serão levados cativos para as nações. No ano 70 houve a diáspora, houve uma dispersão, mas não se fala de cativeiro de judeus. Por fim, na profecia da grande tribulação, Jesus fala de falsos messias. E até o ano 70 não se fala muito disso em Jerusalém, de falsos messias. A história não relata muito esse sinal, não, né? Então, são algumas evidências sobre o cerco. Esse aqui é o peixinho que eu estou, a espinha dorsal que eu estou catequizando a turma com esses pontinhos aqui, certo? Muito bom.